Evangelho de João, no capítulo 18, do verso 12 ao verso 27. Leamos então a palavra do Senhor. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante o galo cantou o galo. Amém, irmãos? Esse é o texto que rogamos ao Senhor que Ele fale ao nosso coração pela sua palavra. Meus irmãos, começa o sofrimento do Senhor. Jesus é preso, e a sua prisão arbitrária, ele é manietado como um malfeitor. Começa o sofrimento do Senhor e isso vai culminar com o Calvário. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmãos, nesse texto, que João, ao escrever, ele compõe esse texto de uma forma muito bem elaborada, com a finalidade de causar um certo suspense a quem lia este evangelho, porque ele alterna os assuntos. Ele fala da prisão do Senhor, depois ele muda para o que aconteceu com Pedro, porque Pedro vai seguindo de longe, junto com o próprio João. João era conhecido do sumo sacerdote, para onde foi então enviado o Senhor para ser interrogado.
João, então, por causa desta ligação, ou desse conhecimento com a família do sumo sacerdote, ele então tem livre acesso e é por ele que João entra para o pátio e fica ali com aqueles que prenderam o Senhor, mas os criados da casa, eles fazem uma fogueira, porque era uma noite e era frio naquela época, mais ou menos abril, e então João narra a negação de Pedro. Logo depois, João alterna e fala a respeito do que aconteceu no interrogatório do Senhor. E por fim, João conclui com um grande drama. Porque enquanto Jesus Cristo não nega o que ele fez, Pedro, do lado de fora, na roda dos esclarecedores, Pedro nega o seu mestre. Quando João escreve todas essas coisas, João escreve, amados, com uma finalidade. E eu quero chamar sua atenção porque a finalidade para tudo o que vem a seguir, desde a prisão do Senhor, culminando com a crucificação, a finalidade de João é revelar o sofrimento de Cristo Jesus. Mas o versículo-chave para que a gente possa entender o propósito de tudo que João narra é o verso 4. Olhe por favor o verso 4, do capítulo 18. No verso 4 diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Ou seja, ele tinha conhecimento de tudo que iria acontecer com ele. Jesus não é pego de surpresa. E isso tem um sentido. E isso tem uma finalidade. Porque João escreveu todas essas coisas. Então eu quero dizer isso para você. O verso 4 resume bem todo o propósito do relato de João em narrar a obra da redenção consumada por Cristo. Jesus não foi envolvido ingenuamente por uma trama sórdida de pessoas mais intencionadas. Ele se submeteu a todo o agir perverso dos pecadores, pois tudo isso fazia parte do propósito maior de Deus para a salvação. E João é preciso na narrativa, porque João mostra que não foi um acaso, não foi uma trama sórdida, e que Jesus Cristo ingenuamente acabou se vendo envolvido nesta trama. Nós bem sabemos, e o Evangelho de João mostra, que o Sinédrio já havia decidido matar o Senhor. Eles só estavam aguardando a hora própria, eles só estavam aguardando um momento propício para executar o seu sórdido plano. Mas João, ao relatar isso, irmãos, aponta para o Cristo, aquele que quando veio por amor, para morrer pelos seus, e que na sua missão e na hora mais amarga, na hora em que os seus sofrimentos começam, ele não hesita e ele não pula fora, mas ele se apresenta. O verso 4 mostra claramente, amados, um Deus resoluto em salvar pecadores. É através do que este verso nos afirma que devemos observar todos os acontecimentos do sofrimento de Cristo
como perfeito sacrifício, que Ele mesmo se ofereceu ao Pai em favor do seu povo. Assim sendo, irmãos, eu quero mostrar nessa noite duas coisas, duas ações do Senhor Jesus, que mostra a sua determinação em abraçar o sofrimento tão cruel. São duas coisas apenas que eu quero destacar aqui. E a primeira delas, meus amados irmãos, é esta aqui. Ele se deixou julgar por pecadores que o odiavam. Repare, se ele, o verso 4 afirma que ele sabia todas as coisas, e tanto isso é verdade, não somente no verso 4, que Jesus prepara de antemão os seus apóstolos. Ele mesmo disse, outras vezes anteriores, que era necessário o Filho do Homem padecer, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores para sofrer a morte de cruz. O Senhor tinha consciência, ele não foi pego de surpresa, mas ele tem uma determinação, e isso aponta para nós, aponta, irmãos, e nos afaga o coração, e nos consola, e nos anima o coração em saber que Deus nos ama, e quando ele veio determinado a morrer por aqueles que um dia creriam no seu nome. E esta pessoa está sentada aqui nessa noite, você que está sentado aqui é um destes que creram no nome do Senhor, e ele morreu por você, determinado a alcançar a tua vida, meu amado irmão. Mas nesta determinação, ele tem o controle de todas as coisas. Talvez isso te impressione, como ele tem o conhecimento de todas as coisas, como ele sabe que vai sofrer tanto e ainda assim sofre. A única resposta que eu posso te dar é pela palavra, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus explica a determinação do Senhor. E nessa determinação, ele se deixa julgar. Repare, irmãos, porque é uma incoerência das piores. Porque a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores. No entanto, pecadores se põem numa posição de julgar o Filho de Deus. Eu quero que você considere o verso 12 ao 14, narra que Jesus é preso, é manietado e ele é levado. E aí eu não sei se você percebeu um detalhe na narrativa. Fala-se do sacerdote, mas aparece dois nomes distintos. Aparece primeiramente o nome de Anás, que era sogro de Caifás. Os dois são chamados de sumos sacerdotes. E eu vou explicar isso para você. Depois, no verso 19 a 24, já é o julgamento em si, aonde Anás questiona Jesus sobre a quantidade dos discípulos que ele tinha e sobre o teor ou o conteúdo das mensagens, das pregações do Senhor. Ora, amados, eles conheciam tudo isso, porque muitas vezes pelas sinagogas, ou quando Jesus vinha a Jerusalém, ele ia ao templo e ensinava no pátio dos judeus. Era conhecido de todos eles, mas hipocritamente eles perguntam. A primeira coisa que nós precisamos considerar a respeito deste
que se propõe a julgar o Filho de Deus. Quem são estes? A resposta é esta: Sinédrio. O que era o Sinédrio? Irmãos, o Sinédrio era a Suprema Corte Judaica. Era o que é para nós o STF. Eles tinham, então, eles eram responsáveis por julgar questões sociais e religiosas, porque essas duas coisas estavam entrelaçadas na sociedade judaica. Nós, brasileiros, conseguimos separar o que é de cunho religioso e o que é de cunho social. Mas na sociedade judaica, amados, isso era mais complicado, porque na verdade, na teoria, a sociedade vivia baseada na lei de Moisés, que fora dada por Deus. Então questões religiosas e sociais, elas se entrelaçavam, mas quem julgava todas essas coisas era o Sinédrio. Este Sinédrio era presidido pela pessoa do sumo sacerdote, que neste ano era Caifás. E aí este ano explica alguma coisa para nós, porque antes da invasão e da dominação do Império Romano na Judéia, o sumo sacerdote, ele não tinha prazo para terminar o seu ministério sacerdotal. Era para a vida toda, até ele morrer. Mas agora Israel está sujeito à política de Roma. E Roma dita o tempo e quem vai ser o sumo sacerdote. É mais ou menos um poder estranho. É como se, por exemplo, a prefeitura daqui dissesse quem vai ser o próximo pastor dessa igreja. Não é meio esquisito você pensar em alguma coisa assim? Mas essa era mais ou menos a realidade que eles estavam vivenciando. Por isso que o texto fala que Caifás era o sumo sacerdote naquele ano, porque ele fora nomeado pelo representante de Roma. Irmãos, um outro detalhe sobre este grupo que se propôs a julgar o Filho de Deus. O Sinédrio era composto por, na maioria, um partido chamado os Saduceus. Os Saduceus eram um partido dentro do judaísmo que na maioria era composto pela classe dos sacerdotes. Então pensa numa coisa: estes que estão querendo julgar o Senhor comem na mão, vou usar uma linguagem bem simples, comem na mão dos romanos. Os romanos dizem quem vai ser o sumo sacerdote. Essas são as novas regras naquela época. Então a classe sacerdotal, se queria estar no poder, tinha que comer na mão dos romanos. É esta gente que está julgando o Filho de Deus. Por que eu estou contando essas coisas para vocês? Para que a gente possa formar na nossa compreensão o que estava por trás daquele julgamento. Que João, ele quer ser muito enxuto na sua narrativa. Se você ler os outros evangelhos, você vai notar mais detalhes sobre este julgamento. João é mais sucinto, ele é mais resumido na narrativa, mas o que está por trás é todo um emaranhado de interesses. Irmãos, isso daqui, este grupo, diante
dominação romana, eles mantinham uma estreita relação de interesse. Se eles querem ficar no poder, então eles vão fazer tudo o que Roma quiser. Eles vão se sujeitar. Então, diante disso, mesmo que Deus estivesse cumprindo a antiga promessa de que o Messias que ele prometera estava entre eles, esta classe que está no poder religioso da nação não quer saber de manter as boas relações com aqueles que nos garantem o poder. Entende o que está por trás neste julgamento? E aí eu quero te mostrar uma coisa. Como é que foi esse julgamento? Irmãos, o que nós vamos perceber é isso aqui. Foi um julgamento, amados, ilegal, imoral e injusto. Por essas questões que eu vou mostrar aqui, O Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, não podia prender e nem condenar alguém durante a festa da Páscoa. No entanto, eles apressadamente, note, irmãos, Jesus estava no Getsemane, orando com os seus discípulos. Chega Judas, que o traiu, que o vendeu para o Sinédrio. E eles rapidamente mandam os soldados prendem o Senhor, tudo à noite. Quando, pelas leis judaicas, o Sinédrio não podia prender e nem condenar ninguém durante a festa da Páscoa, que era no outro dia. Um outro detalhe: o Sinédrio não podia reunir-se à noite para julgar e nem condenar nenhum prisioneiro. No entanto, o julgamento do Senhor acontece à noite. O Sinédrio não podia condenar ninguém sem antes dar ampla oportunidade de defesa. Eles cometem o erro, eles prendem o acusado, o tratam como réu já. Eles batem no réu, naquele que eles estão interrogando. Mas, amados, o normal era se dar ampla oportunidade para aquela pessoa que estava sendo acusada se defender. E normalmente se ouvia primeiro as testemunhas de defesa, para depois se ouvir as testemunhas de acusação. Nos outros evangelhos é narrado que o Sinédrio arranja falsas testemunhas para acusarem injustamente o Senhor. E aí, irmãos, esta é a situação que nós encontramos aqui. Jesus tendo que lidar com um julgamento totalmente imoral. Mas uma coisa interessante: quando uma pessoa anda corretamente, se ela vai a julgamento, ela nada tem a temer de um julgamento. Ela nada terá do que ser acusada se ela anda justamente, a menos que os acusadores recorram à trapaça. E foi exatamente isso que aconteceu. Você acha que Cristo foi pego de surpresa? Que simplesmente no momento não deu sorte, e aí então pegaram ele? Não.
João está narrando é a sórdida capacidade do homem de rejeitar o Salvador. É isso que João está mostrando. Uma segunda coisa que eu quero descrever, irmãos, da ação de Jesus, é que Cristo suportou a negação de um discípulo muito achegado. E esses textos aí mostram exatamente o que aconteceu com Pedro. Irmãos, na verdade, por questão de justiça, nós precisaremos considerar numa outra oportunidade o que aconteceu num declínio espiritual na vida de Pedro, que culminou nesta queda, ele negando o Mestre 3 vezes. Mas por economia e tentando ficar no que João está propondo aqui, João está mostrando o sofrimento do Senhor que se inicia e que vai culminar no Calvário. E parte desse sofrimento é ver que Jesus investiu na vida de Pedro. Se você olhar os evangelhos, você vai reparar que em muitos momentos Pedro, Tiago e João compõem o ciclo de amizade mais próxima de Jesus. Quando em certos milagres que Jesus fez, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Pedro sempre estava presente, mas Jesus precisa sofrer e precisa estar sozinho para enfrentar a cruz. E parte do seu sofrimento é ver um dos discípulos mais achegados dele simplesmente, por medo da morte, covardemente negar o seu mestre. Mesmo Jesus tendo avisado Pedro que isso iria acontecer, e isso está lá no capítulo 13, verso 38, quando Pedro, cheio de vaidade, quando Pedro, cheio de autoafirmação, diz: olha, todos esses podem te negar, contudo eu jamais te negarei. Jesus Cristo adverte Pedro: o galo vai cantar 2 vezes, você vai me entregar. Antes que ele cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E diz nos outros evangelhos que ele relutou e disse: não é assim. Embora Jesus tenha avisado tudo isso antecipadamente. Por quê? Porque Jesus está sendo pego de surpresa? Não, irmãos. Jesus está determinado em ir para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. Então, para isso, ele adverte Pedro, mas isso não quer dizer que Jesus não sofreu em seu coração ao ver o seu discípulo tão achegado ter a coragem de entregar, de negar a sua relação com o seu mestre, tal qual muitas vezes nós já fizemos também na nossa vida, quando na roda dos amigos, para a gente poder ser aceito, quando alguém questiona: você é crente ou não é? A gente eu vou de vez em quando. Quantas vezes também pipocamos, hesitamos na nossa declaração de fé pública, que deve estar sempre na nossa língua e principalmente no nosso coração. Se somos do Senhor, irmãos, somos do Senhor. Mas Pedro nos representa, amados, porque também nós já tivemos momentos de fraqueza e momentos de titubeio, de hesitação, e não fomos fiéis também ao Senhor.
Quantas vezes com medo de perder a família? Quantas vezes com medo de perder amigos? Quantas vezes com medo de perder popularidade? Nos tornamos agentes secretos da fé, porque não assumimos claramente que nós somos crentes, que nós somos de Jesus Cristo. O mais dramático na atitude de Pedro, diante dos que estavam ali, é que ele nega a Cristo como mestre. Isso é o mais dramático. Ele estava negando todo o tempo que Cristo passou a ensiná-los, e a propriamente a ensiná-lo. Pedro cede à pressão dos questionadores quanto à sua identidade com Cristo. Pedro se acovarda, amados, como nós nos acovardamos quando nos questionam a razão da nossa fé. Irmãos, seguir a Cristo custa. Mas lembra, Jesus Cristo tinha advertido num último momento. Jesus Cristo disse lá no Getsemane: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Pedro não vigia, Pedro não ora, Pedro dorme. É por isso que ele não está preparado, porque na hora em que é exigido o testemunho da sua fé, Pedro hesita, Pedro tem medo de morrer, Pedro tem medo de acabar como Jesus Cristo. Então ele prefere dizer: eu não conheço este homem. Irmão, seguir a Cristo custa. E se for pedido a você a sua vida, o que você seria capaz de fazer? Irmãos, o sofrimento de Cristo, se a gente pode pensar sobre ele, a gente vê o Filho de Deus agora está só, porque até o seu discípulo, um dos seus discípulos mais achegado, diz publicamente: não conheço esse homem. Jesus está só. Irmãos, o que a gente pode aprender aqui para a gente encerrar essa mensagem? Só informações? Só curiosidades sobre Sinédrio, sobre isso, aquilo outro? Você acha que é isso? Não, eu quero te dizer, eu quero pontuar duas coisas apenas. A gente aprende com a atitude de Anás e Caifás e os demais que compunham o Sinédrio. A gente aprende exatamente isso aí. Eles, por causa das suas alianças, para poderem se manter no poder, o Salvador está diante deles, mas eles preferem rejeitar o Salvador para ganhar o mundo, por valorizarem o que é transitório. Transitório é aquilo que passa, transitório é aquilo que tem início, mas acaba. Eles trocam o eterno pelo transitório, irmãos. É isso que acontece no mundo. E é por isso que João, em sua carta, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
eles, na verdade, odiavam aquele que veio para ser o motivo da legítima adoração. Sabe por quê que eles odiaram a Cristo? Porque Cristo sim é digno de ser adorado. Cristo sim é digno de toda a honra, glória e louvor. Cristo sim, amados, é digno da nossa rendição e do nosso serviço, da nossa entrega, da nossa submissão a Ele. Mas sabe por que eles têm capacidade de rejeitar o Salvador em troca de posição social, em troca do poder que lhes era assegurado pelo Império Romano? Sabe por que eles fazem isso? E sabe por que muitas pessoas fazem isso? O teólogo reformador Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Estes homens tinham esses ídolos que eu mencionei: o status, a posição social, o poder, prestígio, fama, riqueza. Estes eram os ídolos presentes em seus corações. Por isso, eles não queriam aceitar o verdadeiro Deus, que é digno de toda adoração. Portanto, meus irmãos, nós precisamos pensar: vale a pena nós sermos levados pelas propostas deste mundo? Vale a pena, irmãos, nós sermos levados por um falso evangelho que afirma que você precisa ser rei aqui na terra, que você precisa ser próspero? Irmãos, a prosperidade depende da graça de Deus e não, irmãos, se Deus quiser nos fazer prosperar, Ele nos fará, mas o nosso coração não pode estar nestas coisas, porque essas coisas passam. E quantos ídolos eu ponho em meu coração? Os deles eram esses, e eles foram capazes de rejeitar Jesus. Se eu perguntar a você, quais são os ídolos, aquelas coisas que você muito valoriza, será que elas estão sendo mais valorizadas do que o teu serviço, do que a tua entrega a Cristo Jesus? Porque se essas coisas podem ser coisas ou pessoas, são mais importantes na sua vida do que Cristo Jesus, saiba você, meu irmão, que isso é um ídolo na sua vida. E Deus diz na sua palavra: não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. É isso que nos ensina quando nós olhamos para Pedro. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a negação de Pedro, por mais vergonhosa que ela precise ser admitida, é só a gente se colocar no lugar dele. É só a gente lembrar das vezes que também a gente negou ser crente. Por mais vergonhosa que tenha sido a negação de Pedro, não é a última cena na história deste homem. É importante nós olharmos para o que Cristo fez com Pedro. Lucas diz que quando ele nega o Senhor pela terceira vez, Lucas registra que o Senhor fitou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou que o Senhor tinha advertido ele que isso aconteceria, e diz o texto que ele chorou amargamente. Sabe quando a vida de Pedro muda? Quando o Senhor ressuscita numa praia
às margens do mar da Galileia, onde Pedro está pensando em voltar à sua velha vida como um pescador. O Filho de Deus ressurreto chega, chama Pedro para uma caminhada pelas areias, às margens daquele lago. E o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Interessante porque Jesus faz esta pergunta 3 vezes. A graça de Deus precisa ser ressaltada, porque foi a graça de Deus que restaurou Pedro, foi a graça de Deus que perdoou Pedro, foi a graça de Deus que restaurou ele à comunhão e ao serviço. Depois disso, meus irmãos, Atos dos Apóstolos testemunha um Pedro perdoado por Deus, que se levanta e prega para 3.000, e 3.000 almas se convertem a Cristo Jesus. É esse Pedro perdoado pela graça, que no final da sua vida escreve 2 cartas para deixar de testemunho à igreja. É esse Pedro que teve medo de morrer, e agora, diante da morte que é certa, diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não achava que era digno de morrer da mesma forma que o Senhor. E o que isso nos ensina? Que assim também as nossas falhas e os nossos fracassos espirituais, quando nós muitas vezes também negamos o Senhor, foi a graça de Deus, irmãos, que nos alcançou e nos perdoou, nos restaurou e nos habilitou a dizer: continua, porque eu sou contigo. Por quê, irmãos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por isso que nós olhemos para a trágica negação de Pedro, olhando para o depois. E assim como Deus foi com Pedro, Deus é contigo. A graça de Deus está sobre você. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar.